Vídeo 117. Na verdade, eu espero que vocês estejam vendo um vídeo por dia, né? Porque até o final do mês, na verdade, até dia 1º de novembro, que fecha o meu mês sempre de postagens, eu quero estar no vídeo 120, né? Já que nesses últimos vídeos eu acabei atrasando, né? Então agora até a virada do mês é um vídeo no mínimo por dia, né? Porque eu preciso chegar no meu número de 120, né? Olhem que final de tarde lindo, né? Hoje o final de tarde está maravilhoso, né? Agora que eu já estava com o meu retorno certo, daí vocês vão dizer, mas assim, de uma hora para outra? Assim, de uma hora para outra. Eu já vinha com essa ideia de vir que eu digo é vir para cá, né? Para o Brasil. Mas então lá em Portugal, de ir embora, a minha ideia sempre esteve muito presente. E agora, com aquela depressão do final de ano, com os últimos fatos que vinham acontecendo, né, mais no Brasil até do que os fatos que estavam acontecendo em Portugal, eu já estava completamente decidido a voltar, né? Claro que eu já tinha tido outros impulsos, né? Só que dessa vez eu sentia que os impulsos estavam mais fortes, né? E eu estava comentando no último vídeo que era uma ideia de todos, né? Ir embora de Portugal. Portugal era aquela opção dos brasileiros, mas não pensem que os brasileiros estavam gostando, né? Todos os brasileiros viviam reclamando 24 horas de Portugal. Não, que Portugal não tinha futuro, que Portugal era um país devagar, que Portugal não se ganhava dinheiro. E todos esses, claro, eram sonhadores, né, de ter saído sempre do Brasil. E eu, que era aquele que nunca quis sair, né, muito menos ainda eu esperava alguma coisa de Portugal, né? O que tinha me acontecido em Portugal em 5 meses já estava de muito bom tamanho, né? Naqueles dias que se passavam, que eu já estava me programando para ir embora, certo dia eu fui até o escritório conversar com aquele amigo meu português que acompanhava o Rally Paris-Dakar com um rádio, né, embaixo da sua mesa, né? E eu queria saber as posições do Paris-Dakar, né? E o Paris-Dakar já tinha começado no Natal, né? E estava próximo já estava do meio para o final do Paris-Dakar. E, na verdade, a gente esperava por morte, né? O Paris-Dakar aquele ano estava muito devagar em termos de morte. E as pessoas vão dizer, mas vocês estavam esperando morte? Na verdade, as pessoas, todo mundo, quem acompanha, né, o mundo da velocidade, seguido ouve o pessoal dizer os deuses da velocidade, né? Não, porque os deuses da velocidade quiseram assim, porque os deuses da velocidade não quiseram assim. E eu digo para vocês que eles estão completamente equivocados, né? Não existem deuses da velocidade. Até vocês vão ter que concordar comigo que se existe um Deus, o último lugar que um Deus vai estar, né? Então, porque um Deus não seria idiota
ao ponto de estar num autódromo, né? Ou numa pista, ou num campo de provas, ou num fora de terreno, num rally, né? Ou seja, não existem deuses da velocidade, né? As pessoas se equivocam. E eu digo para vocês que eu, que sempre estive no mundo da velocidade, o que tem ali são os diabos da velocidade, os demônios da velocidade. Então, sempre quando alguém diz os deuses da velocidade, precisa que se inverta e se diga os diabos, os demônios da velocidade. Por que que eu digo isso? No mundo da velocidade, o que se tinha que ver era a morte. Ou seja, nós esperávamos morte no Paris-Dakar. Paris-Dakar era um rally caracterizado por mortes. Todo ano tinha que ter morte. E nós esperávamos morte de pilotos, principalmente, né? Porque sempre tinham mortes de pessoas lá espectadoras, pessoas do deserto, moradores até do deserto, atropelados, ou equipes de apoio que caía helicóptero, capotavam carros, morria gente. O Rally Paris-Dakar era isso. Só que a gente queria ver, então, que os demônios da velocidade nos trouxessem mortes de pilotos, né? E não pensem que eu estou sendo fatalista, né? Não, é como eu disse para vocês, existem diabos, demônios da velocidade. E era o que se esperava. E naquele ano, 1989, 1990, as mortes de pilotos estavam fracas. Não estava tendo morte de piloto. Então, o rally, para mim, estava sem graça. Porque o mundo da velocidade é o mundo da morte, né? Então, se não tinha morte, o que eu queria com aquele rallyzinho que não morriam pilotos, né? E eu passei no escritório perguntando para este meu colega português se tinha tido morte, né? Como é que estava? E na verdade não tinha tido morte de piloto, que aquilo era decepcionante, e era um rally marcado naquele ano pela falta de morte, né? E depois até parece que morreu gente, ou espectador, ou equipe de apoio, mas não, se eu não me engano, não morreu pilotos, né? E eu esperava ver pilotos mortos. E daí, eu perguntando, conversando com esse amigo meu, e é claro, nós sempre acompanhávamos quem estava na frente, quem estava liderando, quem estava ganhando posições, né? Isso também era muito importante de saber, porque para mim a velocidade também só interessava em relação aos melhores, né? Os piores, então, nem valia a pena perder tempo, né? Na verdade, eu queria saber dos melhores, né? De quem tinha condições de andar na frente, né? E daí, próximo à mesa desse amigo meu português, ficava a mesa do Alan, né? Aquele brasileiro, né? Aquele que mexia nos computadores, né? E daqui a pouco eu olho para o Alan está numa conversa muito animada no telefone, né? E ele conversa e ri e brinca e fala isso e fala aquilo, né? E eu vi que era uma conversa diferente, não era uma conversa profissional, né? E até nós lá, profissionalmente, a gente não telefonava para ninguém, né? Nós não tínhamos esse tipo de contato, né, com pessoas no trabalho, né? Nossos contatos eram contatos particulares, né? E como o Alan estava naquela conversa muito animada, logo eu percebi que não era uma conversa de trabalho, né? E quando ele terminou aquela conversa, rindo, né? Eu estava ali próximo, praticamente do lado, né? E ele me perguntou: então, Antônio, vamos para a festa, né? E eu disse: festa com quem, né? E ele disse: não, são 3 brasileiras, né? Que uma delas me ligou
E até ela tinha ligado, se eu não me engano, em função daquela procura de casa, de apartamento, de dividir apartamento, né? E aqueles contatos de brasileiros sempre chegavam, né, de um lado, de outro. Era um mundo diferente de hoje, né? Não existia esses contatos via internet, né? Todos esses contatos que existem hoje. E o contato geralmente era mais boca a boca, e alguém falava para alguém que alguém queria saber de um lugar e tal. E do nada alguém tinha conseguido passar o telefone do escritório do Boticário para essas brasileiras, né? E aquela brasileira tinha então ligado para o Alan, né? E ela tinha conversado bastante com ele e disse: não, eu tô aqui com mais duas amigas, né? E quem sabe a gente sai, converse, e de repente já se conhece, porque brasileiro sempre quer conhecer brasileiro, né? E o Alan ficou de dar um retorno para ela sobre essa possível saída em Lisboa, né? E o Alan me perguntou se eu estava afim, né? E eu, claro, disse: não, 3 brasileiras na noite, né? Vamos embora, vamos sair, né? E eu sei que marcamos na noite de Lisboa, até, eu ia dizer, se eu não me engano, não, eu tenho certeza, foi foi na discoteca Kremlin, né? Essa discoteca nova que tinha inaugurado, né? Fazia pouco tempo que a Kremlin existia, e marcamos com elas lá, né? E eu acabei pegando todos, né? Enchi a carrinha, né? E reuni aqueles nossos amigos, né? E até não lembro quais estavam, né? Mas mais ou menos era eu, o Alan, o Mala, o Saulo e talvez o Leon, eu não lembro, né? Mas estávamos em vários amigos, né? Para encontrar aquelas 3 brasileiras, né? E quando chegamos na Kremlin, as 3 estavam lá e eram, na minha opinião, 3 brasileiras interessantes, né? E era a Giovana. A Giovana era uma brasileira de Recife, né? A Tayane, uma brasileira de Brasília, e a Larissa, que eu não me recordo agora de onde era a Larissa, né? E as 3 brasileiras eram interessantes, né? E a Giovana e a Tayane estudavam juntas, né? Numa das faculdades de Lisboa, né? Elas faziam um curso lá de aperfeiçoamento, né? E não era um curso realmente universitário, era um curso de aperfeiçoamento. E até era um curso que duraria alguns meses, né? Naquele ano de 1990. E lembro que naquela noite, além, claro, de eu beber muito, né? Como sempre, mas eu lembro que eu gostei mais de uma daquelas brasileiras, né? Eu acabei gostando bastante da Giovana. E eu já comecei a olhá-la de uma maneira diferente, né?
encerro aqui. Valeu!